Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Existe dor necessária, igreja? Opa, existe? Existe dor necessária? Existe dor necessária? Ora. Olha para mim aqui, por gentileza. Existe dor necessária? Ei, olha para mim. Existe dor necessária? Existe? Você tem que passar, é necessário você passar, existe? Olha para mim. Existe. Vamos ver isso. Tem dor que é necessária. Tem que passar. Tem coisa que é necessária você ter que sentir, ter que passar. Alguém falou aí, por exemplo, dor de parto. Quer um filho? Dor de parto, vai ter que passar. O filho, isso vai lhe causar uma dor. Quer uma bênção? Engraçado, para ter certas bênçãos, às vezes você tem que sentir uma dor. Quer ser uma bênção, quer estar purificado, consagrado, vai ter que se ausentar de certas coisas. Vai ter que dizer, não quero comer, não quero beber. Não quero estar perto, não posso estar perto de fulano, de beltrano. Isso vai ter que te causar uma dor. Existe dor que é necessária. Mas tem que explicar que tipo de dor, né? Como é que funciona isso. Então eu quero falar da dor, que é a dor necessária. Tem coisas que para acontecerem na sua vida, você tem que passar por um processo. Vamos falar de um homem chamado Saulo de Tarso, uma pedra de grande valor. O Saulo de Tarso, ele era uma pedra valiosíssima para Jesus. Mas como Saulo, ele era uma pedra bruta, uma pedra achada, arrancada da pedreira, apanhada numa gruta na terra, e a chamada pedra bruta, valiosa, valiosíssima. Mas ela não tem tanto valor assim no comércio. Ela é valiosa, mas ela não tem tanto valor porque ela é bruta. E para que ela tenha um enorme valor, ela tem que passar por um processo. Diz assim, 9, verso 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse homem, Jesus vai usá-lo. Ele é uma pedra preciosa. Tem um grande valor, mas ainda não tem um imenso valor. Para que ele possa, daqui para frente, ser usado por Jesus Cristo, ele vai ter que passar por um processo doloroso. Processo esse, igreja, eu estava dizendo para um pastor hoje cedo, que é um processo que geralmente ninguém quer passar. Mas se você não quer passar, então você também não vai ser tão usado por Deus como deveria ou como Deus quer te usar. Ninguém quer passar pelo processo em que uma pedra preciosa passa.
ela vem cheia de pontas, cheia de costumes, cheias de práticas, cheia de defeitos, cheia de maneiras, de coisas, que até olhando bem você diz, se tirar vai ser uma maldade. É uma maldade o que está se fazendo com esta pessoa, com a pedra. Você pega uma pedra preciosa, um rubi, e você achou, e começa a colocar ali naquele esmerilzinho, como é que chama quando vai fazer? Não, quando está fazendo com a pedra, me fugiu a palavra. É lapidar. Quando você vai colocar para lapidar naquele esmerilzinho lá, e você vai começando, vai colocar ali, vai debastando. Você diz, olha, você está acabando com essa pedra. Ela vai ficar muito pequena. Ela já não é tão grande. Você está acabando com ela. Isso é uma maldade que você está fazendo. Ninguém, na verdade, às vezes quer ser lapidado, passar pelo esmeril do Senhor. Ninguém quer ser corrigido, às vezes punido, repreendido, chamado a atenção, admoestado, levar uma bronca. Eu conversava com esse pastor, e ele disse assim para mim, uma vez, pastor da fé, o senhor estava fazendo uma reunião nossa aqui, pastoral, e o senhor, na boa intenção, o senhor falou o meu nome diante de todos os pastores. E aquilo que o senhor estava falando para mim, a meu respeito, de imediato, nós sempre, o ser humano é assim, toma aquilo e na hora causa até uma certa tristeza. Mas quando eu olhei bem, eu falei, peraí, ele não está querendo o meu mal. O que ele está fazendo vamos lá, igreja? Lapidando a minha vida, está tirando coisas de mim que eu tenho valor, mas ele está tirando coisas de mim que vai me fazer ter muito mais valor na obra, como pastor. Se eu fui achado por Deus para fazer a obra, eu tenho um certo valor, mas eu não tenho ainda o tamanho valor que terei se eu permitir ser lapidado. Mas quero deixar claro, nem todos aceitam ser lapidado. Por que não, pastor? Porque a lapidação, ela dói. A lapidação machuca. Pegue a pedra preciosa e coloque ela naquele esmerilzinho lá que o moço usa. Se a pedra pudesse falar, se ela pudesse sentir, ela gritaria. Você está acabando com uma coisa que nasceu com ela, que a vida inteira foi assim. Estou falando com você, hein? A vida inteira, você nasceu assim, talvez, sei lá o quê. Você é filho da Maria, do Antônio, do José. Eu sempre fui assim, desde que eu me conheço, me entendo por gente, eu sempre fui assim. Mas tirar isso de você, vai doer. Já mora em você. Tirar esse seu jeito de falar, isso vai machucar você. Mas para que uma pessoa tenha valor, e muito valor, é necessário passar por esse esmeril. Quero deixar claro, vai machucar, vai doer e muito. A lapidação é um processo que pode ferir, e fere, machucar, machuca. É um período dos que querem ser uma bênção, daqueles que querem ser uma bênção, é necessário fazer isso. Eu já tive obreiros, auxiliares, que às vezes até sou tomado, quantas pessoas até por aí afora dizem que o pastor da fé é durão, hein? O pastor da fé é durão.
Eu até tenho fama de durão. Eu particularmente digo, quem está me assistindo aí, pastores que estão me assistindo, muita gente, costumo dizer que eu sou durão. Não, ele é durão, ele é carrasco. Mas exigir, corrigir, cobrar, que ore, que jejue, que santifique, pare de palhaçada, de brincadeira, de molecagem na obra de Deus. Colo em cima, cobro para não errar, para não pecar, para não mentir, para não ser menino, para não ser garoto. Vai orar de madrugada, vai buscar a Deus, vai ler a Bíblia. Está fazendo o quê? Você está parado por quê? Por que você não está na porta da igreja evangelizando? Por que você não está ali na rua, na esquina, passando um folheto, um jornal? Por que você... Opa, o que está escrito lá no livro tal? Ai, assim não dá. Mas é a lapidação. Mas por quê? Se você tem um valor agora, vai ter muito mais amanhã. Como eu disse esses dias atrás, eu nunca me esqueço o dia que eu acabei o culto, e eu atendendo as pessoas aqui junto do altar, e as pessoas foram saindo, foi numa outra igreja nossa, as pessoas saindo, numa distância como essa aqui da igreja, a pessoa estava lá atrás, umas 3 irmãs conversando, e as 3 irmãs lá, tem que ter um cuidado que tem que ter. Acabou o culto, vai embora para casa, vai viver sua vida. Às vezes fica no pé, tem irmã que às vezes umas até para no alto, ó. Vai embora para casa, que é a melhor coisa que você pode fazer. Aí estava lá, com a língua, e daqui a pouco uma irmã falou, ai, eu não consigo, é muito difícil, não dá, não tem jeito, não tem como, é impossível, eu sou fraquinha, eu sou derrotada. Foi falando só palavras negativas, e eu tenho um ouvido apurado, terrível, a audição minha, inclusive eu estou conseguindo ouvir o que sua mente está falando. E eu ali, e aquela irmã, até que enrolava na língua. Eu falei, irmã fulano de tal, está amarrado em nome de Jesus. Ela falou, o que foi, pastor? Eu disse, essa derrota que está na sua boca. Aí o senhor ouviu daí? Eu falei, estou ouvindo. Como o senhor ouviu? Eu falei, não reparo nada na vida, a não ser as palavras de derrota na boca dos crentes da minha igreja. Tira a derrota da sua boca. Tire esse fracasso. Aí tem gente que diz, ai, não pode falar nada perto do pastor. Bom é falar perto, que pelo menos se for errado a gente corrige. Mas tem gente que não gosta de ser lapidado. Para tirar o erro. Teve uma irmã no Paraná que ela dizia assim, gente, não pode falar nada perto desse pastor e nem esconder nada dele, que ele tem olho atrás. Outro dia eu falei, essa irmã, eu falei para ela assim, estou te vendo, irmã. Ai, pastor, como é que o senhor sabe que eu falei assim? Minha irmã que brinca muito comigo. De vez em quando eu vou ligar para ela, ela fala assim, rapaz, a gente estava falando de você aqui. Eu falei, mas por isso que o anjo de Deus disse, liga para lá que estão falando mal de você. Ela diz assim, anjo teu é fofoqueiro, que nós estamos só falando de você aqui. Mas na brincadeira de família, meu irmão, você tem que aceitar a ser lapidado, cobrado, exigido. Tem gente que não passa de uma criança. Criança não aceita ser lapidada. Esse homem aqui, ele é uma bênção, mas ele vai ser muito mais. Leia comigo aqui o versículo 10. E havia em Damasco um certo, olha só, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, há muito ouvi acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor. O que Jesus disse, igreja? Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis
e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Eu vou mostrar para ele o que é me amar, o que é me servir, mas eu vou lapidá-lo. Depois que ele for lapidado, ele vai fazer uma obra que para alguém fazer é difícil. É possível, mas é difícil. Não é impossível. Jesus lapidou Saulo. Disse: vai, porque este é para mim o vaso escolhido. Ele vai levar a minha palavra aos reis, aos gentios. Ele vai ser uma pedra preciosa. Deus quer trabalhar com você. Olha para mim, igreja. Pode ser que a sua família até hoje ainda não tenha se convertido. Pessoa mais fácil para se converter da sua casa, porque você não permitiu o Senhor te lapidar. Você não aceita ser lapidado. Não aceita, às vezes, aquela correção, aquela bronca santa, aquela admoestação. Você não aceita que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, chegue junto de você. Não aceita. Eu já tive pessoas aqui na igreja, como outra igreja da graça, que se você chegar junto e der uma cobrança, ela baixa a cabeça, fica tristinha, fica 15 dias até um mês sem vir na igreja. E a cobrança justa, bíblica, correta, para o bem dela. Corre lá em 2 Coríntios 11, 23. 2 Coríntios 11, 23. Vamos ver o que o Saulo fala aqui a respeito dessa lapidação. A lapidação dói, igreja, mas leva a pedra, a pessoa, a ter um grande valor. A lapidação, ela pode doer. A cobrança, a exigência para você ser de Deus, pode causar uma dor a você. Igreja, quando você é cobrado pelo pastor na palavra, nós exigimos que você faça uma coisa, não é para o mal, é para o bem. Então diz assim, 2 Coríntios 11, 23, são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, e suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todos da igreja. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco, Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor, Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas, mandou que se vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos deles. O homem sofreu. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, verás o quanto tem que padecer pelo meu nome. Eu vou cobrar, eu vou exigir, quando ele esmorecer, estiver abatido, eu vou colocar nele um amor
tão grande pela minha obra, tão grande pelo meu povo, tão grande de me servir, que ele vai sofrer. E aonde é que levou todo esse sofrimento? Pelo Espírito Santo, Paulo andou e pregou a Ásia inteira. Pelo Espírito de Deus, Paulo falava mais em língua do que todos. Levou homens a fazer a obra de Deus. Conseguiu levar a palavra de Deus aonde certos discípulos teriam dificuldades. E ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Muito recompensado foi estar no Senhor. Nós estamos perdendo muito por uma coisa, por não aceitarmos a lapidação. Dor necessária. Uma coisa que pode te doer, pode causar até uma tristeza na hora, pode causar um espanto. Você viu o que falaram? Mas o que foi cobrado, o que foi dito, foi para o seu bem, não foi para o seu mal. Quantas vezes foi cobrado, exigido que você fizesse, que você cumprisse uma cobrança direta de Deus ou indireta dele, usado por Deus aqui, cobrando a você para fazer, você até não aceitou. Na verdade, você não aceitou ser lapidado. E não aceitando a lapidação, existem obras futuras que não vão acontecer. Ouviram? Tem obras que só vão acontecer, igreja, no dia que essa pedra, que foi achada agora, que ela tem valor, mas ela é bruta, não tem tanto valor, você passar naquele esmerilzinho, e ela vai chegar nas mãos de pessoas milionárias, bilionárias, e outros vão admirar. Olha que colar bonito, olha que anel bonito. Vai andar em lugares, quer dizer, você vai andar em lugares em que você nunca pensou, nunca imaginou. Você vai levar a palavra de Deus, como ele disse aqui: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, verás o quanto tem que padecer pelo meu nome, e vai pregar a minha palavra aos reis e aos gentios. Mas eu vou lapidar esse moço aqui. Eu vou mostrar para ele o que é me amar, o que é me servir. Você está perdendo por não aceitar as exigências de Deus, não aceitar as cobranças. Quando Deus fala, quando nós aqui falamos pela palavra de Deus, a pessoa não concorda. Você está perdendo muita coisa que Deus tem para dar para você quando você for lapidado. Eu não concordo com essas coisas. Continue não concordando com as coisas de Deus, que aquela obra que está preparada para você nunca vai te acontecer. Só acontece na vida de quem é lapidado. Não se pode pegar uma pedra que foi achada, troncuda, e colocar no anel de uma pessoa. A pessoa vai olhar: mas que anel feio. Você não está cheio de terra, está sujo. Você não deu na mão do moço para limpar e para poder fazer ficar. Aí vai ficar valiosa, vai ficar bonita. Não aceita. Tem muita gente que não foi para frente ainda. Não teve uma vida abençoadíssima, porque não aceitou e não aceita. Os carões de Deus, as cobranças de Deus, as exigências de Deus, como Jesus disse: vai lá, Ananias. E depois aqui em Coríntios Paulo fala: rapaz, eu sofri, eu passei, mas eu passei um pedaço terrível, mas ele ganhou muita coisa. Estava meditando nisso aqui na palavra, quantas foram as pessoas que este homem ganhou, o que ele fez de obra de Deus. Mas tem gente que não aceita. No dia que você aceitar, pode ter certeza que você vai chegar aonde você nem imaginou. Você está perdendo aí. Se você for precioso, preciosíssima, se tornar aquela pedra lapidada, Deus vai usar você para ganhar a família toda. Você ainda está troncudo. Práticas, costumes, maneiras e jeitos, costumes que é deste mundo, você não vai ser usado por Deus. Mas é hora de você orar. Fiquem de pé, igreja.